Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês estão olhando esse vídeo, né? Mas esse ano é um pouquinho diferente. Não estamos presencialmente conversando, como a gente faz todo ano, às vezes mais de uma vez por ano. De certa forma é bom, porque vocês podem fazer de conta que estão ouvindo o físico falar, né? Bom, as gurias me convidaram então para fazer parte aí do nosso treinamento do CIPAT 2020. Vocês receberam já um linkzinho, um PDF, com os slides de forma resumida, bem menor do que dos outros anos, mas que a gente possa fazer uma boa discussão, sanar algumas dúvidas. A equipe vai sempre se renovando, sempre vão aparecendo novas funcionários, colaboradores. Então o intuito aqui é não deixar dúvida para vocês. Eu e o Everaldo estamos sempre nas terças e quintas aqui na clínica, para quem não nos conhece. Ajudamos na parte de física médica, proteção radiológica e tudo que envolve esses equipamentos loucos aí que a gente convive todos os dias, mas que nos ajudam bastante e principalmente ajudam os médicos radiologistas a fazer os diagnósticos, né? Então vamos lá. Bom, nosso treinamento que está aí para vocês, né? Ele começa com o slide número 2 ali, começa com apresentando um desenhozinho bonitinho ali, falando das radiações não ionizantes, né? Ionizantes, separados por um tracinho vermelho, e onde ele faz a diferenciação ali, né, nesse gráfico, de o que é radiação não ionizante e radiação ionizante. Tá? Então ali vocês podem ver que bem onde está mais ou menos o desenho do Sol ali, luz visível e radiação ultravioleta, né? Essa é uma divisória entre as radiações não ionizantes e ionizantes. O que é importante a gente saber, né? As radiações ionizantes, eu estou trocando aqui um pouquinho para poder ficar olhando de frente. As radiações ionizantes são aquelas radiações que têm a capacidade, têm uma energia suficiente de causar algum dano nas nossas células. Já as não ionizantes, elas não causam dano, elas não têm essa energia suficiente. O que elas têm? Elas têm capacidade de excitar, mas não de ionizar, né? Então ali a gente está fazendo bem a diferenciação. A gente pode ver que a radiação ionizante ela é da mesma família, por exemplo, das ondas de rádio, né, dos micro-ondas. Então quer dizer o quê? Eles estão separados pela quê? Por causa de uma frequência e por causa de uma energia, de um comprimento de onda que são diferentes das ionizantes para as não ionizantes, né? Então a gente pode ver ali luz visível, a luz visível não nos causa nenhum dano, né? E mais um pouquinho para a direita a gente começa a ver a radiação ultravioleta, que são as câmeras de bronzeamento, por exemplo, né? E os raios X, raios gamas, né? Então, tudo quando eu estou falando de radiação ionizante, né, eu estou falando daquelas que têm energia suficiente de causar algum dano. E com essas a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter um certo cuidado. Medo não, cuidado e saber como lidar com elas, que é o que a gente vai conversar mais um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, é desmistificar, né, as questões dos raios-x. Eu me lembro, por exemplo, eu sempre conto essa história, né, da minha avó dizer que eu tinha que tomar leite depois de fazer um raio-x, barará, barará, essas coisas assim. Então, isso não existe. Isso são coisas de quem acha que o raio-x pode nos fazer um mal no sentido de nos contaminar. Então, vamos desmistificar algumas coisas, né? Primeiro, posso ver raio-x? Quem participou ano passado lá do nosso quiz, que a gente fez uma brincadeira aí, setor administrativo, vai lembrar, né, daquele joguinho de perguntas e respostas, né, e vai lembrar que eu não consigo ver os raios-x. E por não conseguir ver os raios-x, o que acontece? Né? Eu tenho que sempre indicar para as pessoas que estão na clínica, para todos que vão andar por volta da sala, que em algum ambiente pode ter raio-x, né? Então, no caso aqui, são aquelas plaquinhas amarelas com símbolo de radiação ionizante, né? Então, todo lugar que tem aquela plaquinha, eu sei que lá dentro se trabalha com radiação ionizante do tipo X aqui para nós, né? Posso ouvir os raios-x? Não, né? Então a gente não ouve os raios-x passar por a gente,
né? Então, o que acontece? O equipamento emite, né, um som na hora do disparo. Para quê? Para a gente entender, ouvir, né, que naquele momento está tendo disparo de raio-x. Posso sentir os raios-x? Não, né? Vamos combinar que se eu sentisse os raios-x, provavelmente eu teria alguma sensação quando fosse radiografado, quando passasse uma tomografia ou qualquer coisa do tipo, né? Então não, eu não consigo sentir os raios-x, eles são imperceptíveis, né? Posso fugir do raio-x, e aí quem é da área técnica vai se lembrar que há muito tempo atrás, ou não tão muito tempo atrás, né, o pessoal ainda realmente saía correndo dos raios-x. O raio-x se propaga na velocidade da luz. Então não adianta, uma vez ele disparado, a gente não consegue fugir dele, né? A gente tem que saber o quê? Se posicionar da maneira correta, que não precise, obviamente, sair correndo, né? E por último ali, posso controlar os raios-x? Essa foi uma pergunta também do quiz do ano passado, que gerou bastante dúvidas, alguns acertaram, outros não, né? Então, mas é uma pergunta dúbia, né? Por quê? Porque eu consigo controlar o raio-x na sua produção. Eu não, o técnico, né? O técnico, quando está fazendo o exame, ele vai controlar de maneira que ele vai produzir a quantidade que ele necessita, na dose que ele necessita, na penetração que ele necessita. Então, ele está controlando a fabricação. Agora, óbvio, uma vez os raios-x disparados, né? Aí a gente não tem mais controle sobre eles, certo? Seguindo, né? Vamos desmistificar também essa questão. O slide 4 mostra o bonequinho ali pegando um sol, né? Então, raio-x contamina os trabalhadores ou os pacientes. Então, a minha avó estava certa lá quando me mandava eu tomar um copo de leite depois que fazer um raio-x de tórax, né, para tirar o raio-x. Ou aquele senhor que sai da clínica e diz, hoje eu vou fazer xixi verde, né, de tanto raio-x que fiz. Não. O raio-x não fica na gente, o raio-x não nos contamina, em hipótese alguma. Dudu, mas mesmo se eu fizer 10 tomografias, 15 raio-x, uma mamografia, mais uma densitometria óssea, sim, mesmo assim tu não vai ficar contaminado, porque o raio-x não fica na gente, né? Então, o quadrinho que está aí, né, está mostrando justamente isso aí, né? Então tá ali o bonequinho no primeiro slide, né, ele está exposto ao sol, né? O sol não fica nele, né? Tal qual o raio-x. A gente se expõe ao raio-x, mas o raio-x não fica na gente. Tanto não fica que ele chega lá atrás no detector, né? No ecrã, no filme, enfim. Então ele chega lá depois de ter sido atenuado na gente, ele chega com determinadas e variadas energias e vai formar a imagem, né? Então ele não fica na gente. Em contrapartida, no segundo ladinho ali do quadrinho, o rapaz ali, o senhor, estava sentado num banco com tinta fresca, né? Então quando ele se levantou, a tinta ficou no corpo dele, né? Então esse ato de alguma coisa ficar na gente, aí sim a gente pode dizer que está contaminado. Então eu peguei a caneta e risquei na minha mão, né? A tinta está aqui, a tinta ficou, então, entre aspas, né, eu me contaminei com essa tinta, ficou aqui. O raio-x não tem essa propriedade de ficar na gente, certo? Então, em hipótese alguma, a gente vai ficar contaminado com raio-x. O quinto ali, né? O quinto slide é uma coisa que acontecia antigamente, então se a gente prestar bem atenção, tá o pessoal escondido embaixo da mesa, atrás das máquinas, se escondendo do raio-x, enquanto o técnico está indo lá no último leito para fazer um exame. Gente, como é que a gente se protege dessas exposições que são necessárias? A gente tem que saber usar o conhecimento, né, que a gente vai logo mais falar sobre isso aí, né? Mas o fato a gente não precisa sair se escondendo embaixo das mesas, atrás das coisas, é só saber fazer a coisa correta, né? Então, para indivíduos do público, né, para quem não é um funcionário, um indivíduo ocupacionalmente exposto, né, como é que eles se protegem? Eles se protegem respeitando os avisos que está aí no slide 6, por exemplo, tá? Então, toda sala, eu falei lá no começo, toda sala que tem o aviso internacional, com o símbolo internacional da radiação, ali está dizendo, acesso restrito, né? Então, eu tenho que respeitar. Se eu respeitar e não entrar ali
durante um exame, eu estou me protegendo dessa exposição, né? A segunda coisa, a lâmpada vermelha que tem acima da sala, né? Então, aquela lâmpada indica, quando ela acende, que está tendo exame naquele momento. Então, eu sei que eu não posso entrar na sala, né? Então, eu espero apagar, fala com o técnico, posso entrar? Pode entrar, não tem problema nenhum. Ah, Dudu, mas quanto tempo depois que apaga a luz eu posso entrar na sala, né? Claro, tirando a parte de ter um paciente ou não, mas vamos imaginar, apagou a luz, pode entrar no mesmo momento. Por quê? Porque o raio-x não fica lá dentro do ambiente se debatendo para um lado e para o outro de maneira nenhuma, né? Então, apagou a luz, acabou a radiação, né? Naquele mesmo momento, tu, teoricamente, poderia entrar na sala, sem problema nenhum. Agora, para o pessoal que é indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Para os técnicos em radiologias, tecnólogos, biomédicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todos, né? Eles têm dosímetros, eles são cadastrados para interagir com a radiação ionizante se for preciso, né? Então, como é que ele se protege dessas exposições? Primeiramente, sabendo usar esses 4 itens que estão aí no slide 7, né? O tempo, o menor possível. Quanto menos tempo eu ficar em contato com a radiação, menor vai ser minha dose, né? Distância, a maior possível. Então, quanto mais distante eu conseguir ficar lá do ponto emissor de radiação, né? Do equipamento de raio-x ou do paciente que está sendo exposto, né? Menor vai ser a minha dose. Blindagem, saber o que utilizar de maneira correta, né? Então não adianta eu entrar numa sala e querer me proteger com meu jaleco, não, eu tenho que usar os EPIs de maneira correta, né? E conhecimento, saber o que fazer nos casos de emergência. Vamos lá, hipotético, trancou um botão disparador num aparelho de raio-x, de fluoroscopia, enfim, e não tem jeito para ele parar de disparar raio-x. O que eu vou fazer? Saio correndo e fecho a porta da sala? Não, o raio-x só existe se tiver eletricidade. Então vamos lá para o botão de emergência, o botão stop. Ah, ele também não funcionou. Bom, vamos lá no quadro geral e vamos desligar o quadro geral. Acabou a energia, acabou o raio-x. Então saber o que fazer sempre é a melhor maneira. Seria uma hora de interação, né? Mas o que é blindagem para vocês, né? Então, isso é uma pergunta que a gente responde bastante nos treinamentos presenciais. Por quê? Porque tem muitos profissionais de várias áreas que não são direta da radiologia que nos perguntam, mas a porta lá do bloco cirúrgico, ela não tem chumbo, é uma porta de metal, uma porta de alumínio, sei lá, né? Gente, blindar não significa colocar chumbo. Obviamente o chumbo é um dos materiais mais eficientes para fazer a blindagem. Por quê? Porque ele tem uma densidade muito alta, então ele consegue blindar com menores espessuras de material, né? Então, mas daqui a pouco aparece um físico louco lá e diz, vamos blindar essa parede aqui com 2 metros de folha A4, papel A4. Bom, vai lá, mas vai ser uma parede de 2 metros de espessura, né? Não tem fundamento, mas eu posso blindar, é só um exemplo, né? Eu posso blindar uma sala com o material que eu quiser, desde que ele seja efetivo, né? Então pode ser chumbo, pode ser barita, pode ser tijolo maciço, pode ser a distância, né? Uma sala muito grande, com uma metragem muito boa, com distâncias da mesa de realização de exame até as paredes bem consideráveis, é muito provável que não vá absolutamente nada de blindagem adicional, somente a parede, ou nos casos de bloco cirúrgico, somente a porta lá. Não precisa ser uma porta com uma lâmina de chumbo. Por quê? Porque tem uma boa distância até aquela porta, certo? Então blindagem não quer dizer necessariamente que tenha que ter chumbo. Não, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer a diminuição da energia da radiação, né? Ela tem que blindar o raio-x. Com o quê? Bom, aí a gente decide conforme caso a caso. Bom, seguindo mais um pouquinho, o bom é que vocês não podem... O bom é que não dá para fazer pergunta, né? Então eu vou tocando.
Mas você sabe que a qualquer momento aqui na Raiosom, eu e o Everaldo estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Então agora a gente para um pouco de falar na blindagem e vamos falar agora dos princípios básicos de radioproteção, tá, pessoal? Então o primeiro deles, né, é a justificação da prática, né, ou justificativa da prática. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só vou realizar um exame de raio-x se eu tiver uma justificativa. Quem nos dá a justificativa? O médico. Então, quando o médico faz lá o pedido, eu preciso de um raio-x de tórax AP perfil do paciente Carlos Eduardo, ele está justificando que o benefício de empregar os raios-x, no meu caso, é muito maior do que qualquer possível malefício do uso dos raios-x. Então tá ali, tá justificado, eu vou fazer. Agora, em contrapartida, compramos um equipamento novo na clínica e aí a gente começa assim, vamos fazer um teste aqui, faz um raio-x da minha mão, vamos ver como é que ficou. Não, faz agora aqui do meu ombro, eu tenho uma dorzinha no ombro, faz aqui. Não, gente, isso não tem justificativa, tá? Então tu precisa fazer o raio-x do ombro porque tu tem uma dor, tu consulta no médico e vê se o médico vai te pedir um raio-x ou não, né? Não vamos brincar de nos expor, tá? Não tem por que a gente ficar se expondo à toa, né? Tem que respeitar o princípio da justificativa, tá? O segundo princípio é a otimização da proteção radiológica. O que eu quero dizer isso? Que a gente trabalha sempre com a menor dose possível para a realização de exames. Então a gente tem uma tabela à disposição de doses, mas não quer dizer que para um paciente magrinho eu vou usar lá o limite do aparelho, né? Ou para o paciente mais cheinho eu vou usar uma dose muito baixa. Não, as doses são proporcionais e sempre respeitando os princípios o princípio ALARA, né, que é tão baixo quanto razoavelmente execuível. Eu uso o regime que eu preciso, que é satisfatório para ter uma boa qualidade de exame e o médico ter um bom diagnóstico sem problemas nenhum. Então, otimização de proteção radiológica. Limitação de doses, né? Então a gente cuida também, é o terceiro princípio, a gente cuida também toda a questão de doses, tanto diária, né, da área, quanto dos funcionários, dos IOEs, né, que a gente chama indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Então, há o terceiro princípio, que é a limitação de doses. E o último, prevenção de acidentes, né? Então, a gente tem que prevenir sempre, e aí, na minha opinião, em raio-x, não é um negócio que, por exemplo, que nem em medicina nuclear, que pode ter acidentes bem consideráveis, ou radioterapia, mas em raio-x o que a gente vai considerar, né? Essas brincadeiras de testar equipamento na gente mesmo, realizar exame com porta aberta, né? Essas coisas a gente precisa e deve evitar, né? Fazer exame de porta aberta de maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente está deixando de delimitar, né, uma área controlada vizinha a uma área livre, né? Então, esses são os 4 princípios da radioproteção. Para os indivíduos ocupacionalmente expostos, né, os IOEs, a gente fornece um dosímetro, né, e o dosímetro está ali no slide 10, né, o qual ele tem algumas características ali, né? Então o dosímetro ele não mede a quantidade de exames que o técnico fez, né? Ele não diferencia os horários que foram feitos ou que recebeu a dose, e principalmente o dosímetro não serve para nos proteger, né? Ele é um monitor, ele é apenas um monitor de radiação individual, né? Então ele capta a dose durante o período de 30 dias, depois vai para o laboratório, onde o laboratório faz as medidas e nos manda o relatório do trabalhador, né? E aí, mediante o que apresentar, né, a gente faz uma entrevista de dose, caso o funcionário tenha tido dose acima de 1 milisievert, ou segue tudo plano para continuar analisando as doses dele, né? Então a gente tem um perfil de dose de cada um dos funcionários, né? A gente consegue fazer um acompanhamento de cada um, como é que ele se comporta na questão dose ao longo da sua jornada de trabalho, né? Ele deve ser usado sempre na altura do tórax, né? E principalmente quando o técnico ou
tecnólogo, biomédico, enfim, for utilizar o EPI de chumbo, ele tem que ser colocado por fora, né? Porque ele tem que receber a radiação. Se eu botar o meu dosímetro atrás do meu EPI, obviamente o EPI vai blindar a radiação que era para chegar nele, tá, gente? No slide 11, né, então a gente fala também um pouquinho do dosímetro padrão, né, porque ele é o quê? Ele é a nossa, como ele diz, com perdão da redundância, ele é o padrão, né, ele serve de referência para a gente ver o que recebeu de dose ao longo dos 30 dias. Então ele fica sempre lá no quadrinho dele, num lugar de área livre, né, mas sem radiações ionizantes, para ele pegar justamente as radiações de fundo, né, os background, no qual eles vão ser diminuídos depois na leitura de cada um dos dosímetros individuais, tá? No último itemzinho ali, né, é importante a gente saber, né, o dosímetro, ele só pode estar em 2 locais, né? Ou na lapela do funcionário, cada um com o seu, ou no quadro de dosímetro padrão. Tá? Ele não é para ir para casa, ele não é para ficar no carro, ele não é para ficar no armário, ele não é para ficar dentro do armário da tomografia, principalmente, né? Então, tem que tomar o cuidado. Acabou de usar, larga no quadro de dosímetros padrão, junto com o dosímetro padrão. Está na jornada de trabalho, pega ele para utilizar, né? Então ele é uma espécie de credencial, né? Quem tem o dosímetro, ele está apto a entrar numa área controlada, caso precise. Então ali no slide 12, né? Então o primeiro quadrinho ali, está usando o dosímetro, né? A bonequinha está usando o dosímetro e eu tá dizendo para ele, olha, segue o exemplo dela. Por quê? Porque ele está com o EPI, mas não está com o dosímetro, né? O segundo ali, o rapaz está com o EPI, está com o dosímetro, mas esqueceu do protetor de tireoide, né? Bom, o terceiro, né? O cara tá lá, aonde? Com o dosímetro na cintura. O dosímetro não é para fazer balaca, não é para ficar na cintura, é para ficar na altura do tórax, né? E no último quadradinho, né, a menina botou o dosímetro, mas esqueceu completamente de todos os EPIs, né? Então não adianta, tem que usar os 2. Falando nos EPIs, né, a gente tem todos eles aí, aparecendo no slide 13. Eu e o Everaldo, a gente faz o controle deles, né? São controles anuais, e agora para escopias, arco-C, hemodinâmica, baixou para semestral os testes de qualidade dele, né? Que a gente vê a integridade do equipamento. Isso não quer dizer que se eu testei hoje, que ele não possa estragar amanhã, afinal ele é uma borracha enriquecida com chumbo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se estão desconfiando de algum EPI, nos procure, a gente testa e vê se ele está ok ou se ele precisa ser substituído, né? E aí a gente tem protetor tireoide, saiote, avental, óculos, todos eles com controle de qualidade e com CA. Pessoal, falar um pouquinho que são áreas controladas e o que são áreas livres, né? Então, bem resumido, área controlada é a sala de exame e o seu painel de controle, né? Então, qualquer área fora essas aí, a gente considera como área livre, né? Então, o corredor é área livre, as escadas, área livre, recepção, espera, banheiro, tudo área livre. Sala de exames e o painel de controle, área controlada, certo? Então, ali no slide 15, a gente pode ver, né? A gente está no corredor aqui da clínica e a gente tem, né, a portinha da sala do raio-x panorâmico, do periapical, e lá atrás, sala do raio-x. Né? Então, isso aqui era uma fotinho do nosso quiz, né? E eu queria saber, essa área aqui, perto de tantas áreas com salas de raio-x, ela é uma área livre ou controlada? Ela é uma área livre, eu estou num corredor, né? A área controlada é somente, né, ali dentro da sala dos raios-x periapical e panorâmico, e lá dentro da sala de raio-x convencional e seu painel de controle, certo? Agora, mudando um pouquinho o foco, falando da nossa ressonância magnética, que deixa de utilizar os raios-x, né, e tem um campo magnético e radiofrequência como principais para aquisição de imagem, né? E aí eu quero mostrar para vocês uma área controlada ali nesse slide 16,
É uma área controlada para ressonância magnética. Então, a nossa aqui é bem característica, porque tem um detector de metal, mas isso não é uma regra, infelizmente, em todos os serviços. A Railson tem como diferencial ter esse detector de metal, né? Então, sempre que passar com algum metal, ela vai apitar, e ali à direita e esquerda, salas de ressonância 1 e 2, né? Então ali a partir desse momento, é uma área controlada, é uma área de zona 4, que vocês vão poder ver sempre que circular pela clínica. O slide 17, a gente começa a falar do quê? De proteção em ressonância, né? E aí os bonequinhos ali, eles estão olhando, né? Tudo grudado no equipamento de ressonância. Por quê? Porque o equipamento de ressonância é um grande ímã, né? Ele é muito, muito forte, ele tem capacidade de arrancar as coisas das nossas mãos, dependendo da massa dessa massa metálica que tiver na nossa mão, né? E levar para dentro do equipamento, né? Lá para dentro do gantry, tá? Então vamos falar um pouquinho disso aí. A primeira coisa, antes de entrar, na verdade, nisso aí, eu queria dizer para vocês que equipamento de ressonância magnética também possui blindagens. Só que as blindagens, no caso aqui, são blindagem magnética e blindagem de radiofrequência. Por quê? Porque eu não posso deixar que as linhas de campo, né, desse campo magnético se afastem, como está aí no desenho do slide 18, né, se afaste muito da sala. Por quê? Porque pessoas circulam nas áreas livres ao redor da sala, nos corredores, na sala de espera, na sala de recuperação, que ficam sempre muito próximas da sala de ressonância. Então isso quer dizer que essa blindagem magnética, ela comprime as linhas de campo para ficar dentro da sala, e tudo que ficar ao redor, né, fica de maneira segura para que uma pessoa, por exemplo, com marca-passo, possa andar tranquilamente pelos corredores sem sofrer nenhuma ação do campo magnético, tá? Também tem as blindagens de radiofrequência, essas principalmente para não termos artefatos nos exames, né? Então, ela possui todos esses artefatos, todas essas blindagens aí para garantir qualidade de exame, segurança do paciente e trabalhadores. Bom, então quando a gente fala em segurança e ressonância, né, primeira coisa que eu sempre lembro, né, é que a gente não pode cair na rotina, né? A rotina é nossa inimiga. Então, né, técnicos, tecnólogos, biomédicos, auxiliares, limpeza, todo mundo, não físicos, engenheiros, não podemos esquecer de, antes de entrar na sala, revisar bolso de jaleco, tudo, se não tem cartão, se não tem relógio, se não está com o celular no bolso, se não tem a tesoura, que nem mostra a imagem aí do slide 19, se não tem moedinha, se não tem clipe, se não tem grampinhos, né, que são tirados de maneira muito rápida e imperceptível do nosso bolso e vai parar lá dentro do magneto, né? E aquilo ali, uma coisinha de nada, mais outra coisinha, daqui a pouco a gente está com artefatos nas imagens, né? E coisas maiores, obviamente, podem estragar o equipamento ou podem machucar alguém que esteja dentro do gantry ou sendo preparada para entrar para fazer exame, tá? Então a gente tem que cuidar sempre isso, não cair na rotina. Para o pessoal da higienização, pessoal da limpeza, né? Então tá aí o memezinho do Drake, né? Então a gente tem que saber quais são os equipamentos que a gente pode utilizar, né? Então, equipamentos motores e ferromagnéticos, não podemos entrar com eles dentro da sala, né? Agora, equipamentos específicos para ressonância, né? Alumínio, plástico, madeira, aí a gente está apto para entrar para fazer uma boa limpeza, uma boa higienização da sala. Lembrando que toda a equipe é responsável por isso, né? A gente também precisa fazer as limpezas do próprio equipamento para fazer a higienização correta, certo? Aí já nos próximos slides a gente está vendo acidentes, né? Então uma enceradeira, né? Então a gente não vai encerar a sala de ressonância, não, pelo menos não da maneira convencional com uma enceradeira, né? Olha o estrago que ela faz. Se tiver alguém sentado ali na maca ou entrando no gantry, vai ser esmagado, é risco de morte, um risco alto de morte. Por quê? Porque a gente não consegue retirar esse equipamento sem ter que baixar o campo, né?
E baixar o campo significa matar o aparelho por um bom tempo, entendeu? Ele deixa de ter o campo, ele vaza todo o hélio e aí é um custo gigantesco. É o chamado quench, né? Então, se a gente precisar, em situações que alguém esteja correndo risco, a gente tem que quenchar o equipamento para salvá-los, né? Então, aqui a gente pode ver uma cadeira, né? Olha o estrago que está feito, né? A arma, e aí nessa arma está a questão de que acompanhantes, né? Teve um hospital de Porto Alegre que há pouco tempo aí o acompanhante passou pela revista, não sei certo como, mas ele era policial e estava com uma arma e a arma foi arrancada da cintura dele, né? Felizmente não houve ninguém ferido, né? Mas é um problema retirar tudo isso aí que está grudado ali no equipamento, né? Mais algumas fotos, obviamente tem algumas de brincadeira ali, mas acreditem, o campo magnético é muito forte, ele é capaz de nos esmagar e de matar, né, com certeza absoluta, né. Eu queria agradecer a todos, deu mais ou menos o que eu queria, 30 minutos, esse foi o nosso CIPAT 2020, proteção radiológica, a gente pôde pincelar aí radiação ionizante, né, os raios-x e radiação não ionizante ali na ressonância, né, e se cuidem e use máscara. Tchau, gente, obrigado.